Eu sou Daniela Amon, estudante do Bacharelado em Artes Visuais da URGS, e apresento aqui o trabalho Armas que são Esculturas, a irreverência das armi de Pino Pascali, realizado no âmbito da iniciação científica, em que, orientada pela professora Marina Câmara, investigo as relações entre texto e imagem na produção dos artistas do movimento artístico italiano Arte Povera. O que me motivou a escrever este artigo foi a atualidade das obras aqui discutidas. Embora estivessem inseridas em um contexto espaço-temporal muito distinto, o da Itália de meados dos anos 1960, as armi de Pascali abordam uma problemática que, infelizmente, permanece relevante no Brasil de 2021, a fetichização das armas e da guerra e os ideais de virilidade contidos nela. O artista Giuseppe Pascali nasceu em Bari, no sul da Itália, em 1935 e morreu em Roma em 1968, aos 32 anos de idade, em um acidente automobilístico. Talvez por conta de seu fim trágico, a figura de Pascali é envolvida em uma aura de mito, reforçada pelos inúmeros escritos que se seguiram à sua morte. Associada a estereótipos como o de gênio maldito, xamã, hippie mediterrâneo e libertário, é difícil escrever sobre Pascali. Isso se deve também à natureza de sua produção, muito extensa e heterogênea, variando de desenhos a relevos, a happenings, performances e principalmente esculturas. Temática e conceitualmente, a produção de Pascali também é labiríntica, incluindo desde monumentos ao sexo, que se misturam à cultura pop e o mito mediterrâneo da Magna Madre, a investigação irônica dos lugares ícones do imaginário da cidade de Roma, de rituais catárticos carregados de liturgia católica e de uma excitação dionisíaca, a reinvenção arquetípica e intimista da natureza, da criação cenográfica de falsas esculturas a rituais ao ar livre que celebravam a comunhão com a natureza e a ancestralidade. Alguns eixos conceituais e processuais, porém, servem de fio condutor, perpassando toda a sua obra. São eles a teatralidade barroca, cenográfica, que focaliza a experiência em detrimento do objeto, a ironia ácida e jocosa, a ideia de utopia e a iconoclastia, a concretização do mito através do rito em uma dimensão espaço-temporal, além do desejo de retorno ao arcaico, a um mundo agrícola, artesanal e pré-industrial, em oposição à sociedade de consumo. Tudo isso por meio de uma investigação intensa do processo de bricolagem e dos objetos encontrados. Isso se faz evidente na série que é o nosso foco, As Armi, de 1965, expostas na Galeria Speroni, em Turim, em 1966. Nela, Pascali constrói armas com objetos encontrados, fragmentos de automóveis, máquinas, pedaços de ferro e de madeira, que meticulosamente combinados e cobertos com uma tinta verde-oliva, mimetizam quase que perfeitamente armas reais. Por meio da ideia de simulacro, o artista propõe uma dessacralização ácida e jocosa daqueles que possivelmente são os maiores objetos de fetiche da sociedade ocidental. Sobre isso, Pascali afirmou em uma carta endereçada ao artista Michelangelo Pistoletto e ao galerista Gianenzo Speroni, abre aspas, em uma civilização de consumo, as imagens são elevadas falsamente a símbolos e criam aquele fenômeno típico que defino por retórica da imagem. Por isso escolhi o canhão, a bomba, as armas. Existe em torno a elas toda uma representação simbólica. Quanto mais o assunto é envolto nesse magma de retórica, mais para mim é importante recuperá-lo. Penso que a questão seja de despir a imagem de qualquer atributo e símbolo, recolocando-a na sua presença objetual. Canhão é igual a C mais A mais N mais H mais A mais O. Bomba é igual a B mais O mais M mais B mais A. Como uma palavra construída de tantas letras, as minhas armas são feitas de muitos objetos. Fecha aspas. Portanto, por meio da bricolagem, do gesto de desmembrar, reconstruir e mimetizar esses objetos de consumo, aproximando-os da ideia de festim, de brinquedos, o artista os despe de sua enorme carga simbólica, retórica e social, apresentando-os como aquilo que realmente são, esculturas, objetos concretos. Ele ainda acrescentou que quanto mais parecessem verdadeiras, mais bem-sucedida seria a mistificação.
Expondo essas falsas armas no espaço da galeria, ele ironiza também o próprio espaço expositivo, que ele compara a um altar. Abre aspas. Quando eu fazia os canhões, dizia: que belo colocar um canhão no lugar das esculturas, conseguir realmente colocá-lo em um mundo tão sacro, tão fingido. Fecha aspas. A série pode receber também uma leitura política. O crítico Maurizio Calvesi identificou nas armas de Pascali uma tendência pacifista, aproximando-as dos comícios antibélicos que começavam a se manifestar ao redor do mundo. Além disso, os títulos das esculturas remetem à memória da Segunda Guerra Mundial e à luta antifascista, como, por exemplo, o Canone Bella Ciao. O crítico Germano Celent apontou ainda que a série frustraria o orgasmo da guerra, ironizando os ideais de virilidade passados a uma geração crescida em pleno fascismo. Ora, como o próprio Pascal afirmou, o essencial de suas armas era que não disparavam, não feriam. Os dois críticos também identificam um caráter erótico na produção de Pascal. Sobre a série, Calvesi afirmou, abre aspas, Pascal enfrenta o tema do sexo em mesma medida aquele da guerra, entre o jogo, a ironia e aquele pouco de zombaria que está entre os dois polos, evidenciando, assim, instinto agressivo, brutal, militaresco que até mesmo ele, aqui, de sua mínima parte, idolatra um pouco, fecha aspas, apontando para a associação no imaginário vigente da guerra à potência sexual e das armas a ícones fálicos. Ironicamente, se as armas em seu potencial bélico representam a potência sexual masculina, armas falsas zombariam da dinâmica falocêntrica entre virilidade, violência e poder. Estas ideias são, porém, suposições, pois o próprio artista manifestou o desejo de que a interpretação de seus trabalhos ficasse em aberto. Atribuindo ao observador o papel de ator e de coautor, enfatizando a experiência e o processo. Em um belíssimo escrito poético, o artista italiano Giuseppe Pennoni escreveu que as armas de Pascal investigariam a própria natureza da arte, dos objetos estéticos e do real, assumindo, assim, um caráter metafísico e metalinguístico. Abre aspas. As armas de fogo, exaurido seu valor tecnológico, inexoravelmente tornam-se objetos privados de sua função, restando-lhes apenas seu valor histórico, simbólico, lúdico e estético. Talvez todas as armas de fogo se transformem com o tempo em esculturas. Construir uma falsa arma de fogo é representação. Este é o verdadeiro problema que propõem as armas de Pascal. É um problema da arte, um problema de escultura, um problema real. Ao longo da história, quantas vezes armas de festim, representações de armas verdadeiras, substituíam com eficácia as armas reais? A representação, nesses casos, teve o valor de realidade. Introduz-se ainda um outro problema ligado ao debate acerca da arte. A arte como realismo, um realismo tão forte a ponto de criar uma ilusão da realidade e atingir, assim, um dos mecanismos mais simples e míticos da arte, a ilusão do real. Representar armas que tendem a se tornar rapidamente obsoletas, portanto inúteis objetos estéticos, esculturas, monumentos que celebram apenas a si mesmo, é uma tautologia maravilhosa. No entanto, como o próprio Pascal afirmou, em uma entrevista de 1968, esta indagação estaria intimamente ligada a uma espécie de ação política, ainda que não panfletária, de contestação através da arte do sistema vigente. A colaboração entre arte e política, portanto, seria algo natural. A arte, mantendo sua irreverência, independência e liberdade próprias, que são suas prerrogativas, serve de crítica a um contexto histórico, social, cultural e político, assumindo uma potência transformadora.